Meus irmãos, vocês são os remanescentes. Dia de chuva, irmãos. Os irmãos tão crentes de verdade, né? Que bênção. Bom, vamos direto ao ponto, porque tem muita coisa boa. Temos aprendido. Vai ser difícil colocar aquela imagem onde tem todos os temas. Coloca aí, só para eles saberem. Olha, rápido. Ih, rapaz, Arthur é top, né? Vamos lá, rapidinho. Você está no VivaFlix, que é o culto de estudo, já que o pessoal gosta de série, né? Então vamos maratonar a palavra de Deus, que é mais edificante para a nossa vida. E nós vamos ter aí, estamos, né, sobre finanças à luz da Bíblia. É fundamental, como já foi dito, que você aprenda sobre esse assunto para que destrave essa área na sua vida. Porque você pode trabalhar muito, ganhar até muito dinheiro ou ganhar alguma coisa, mas se você não fizer o caminho correto, aquela área vai te travar. Aquela área vai ser travada ou aquela área vai ficar patinando. Você pode não ser travado, você consegue, você não é travado. Tem gente que é travada, não consegue dinheiro, a escassez não sai da vida da pessoa. E tem pessoas que ficam, né, patinando, as pessoas não conseguem. Então, seja qual for a situação, pelo conhecimento da palavra, você vai abrir a sua visão espiritual, vai parar de cometer pequenos delitos no mundo espiritual, porque você fala assim, dinheiro tem a ver com o mundo espiritual? Tem. Delitos no mundo espiritual. Então aprendemos bastante, a gente vai continuar nesse primeiro tema. Depois que pararmos, fecharmos o primeiro tema, vamos aprender sobre a questão das tatuagens. Fica tranquilo, pastor, eu tenho tatuagem, não há condenação, é só aprender sobre o assunto para você evitar novas tatuagens, entendeu? Não faça mais, segura aí até, deixa para fazer depois do estudo. Aí eu quero ver se você vai fazer, entendeu? Já tem gente assim, poxa, eu ia fazer a minha, já fica tranquilo. E a nossa intenção aqui sempre será te dar o conhecimento, a decisão é sua. O perigo das músicas, porque um dos maiores problemas do ser humano está na música. 2, tá? A música, a gente foi criado com música, cresceu com música, e a fase mais que a gente se afastou de Deus, o que norteou a nossa vida foi a música. Sim ou não? Quando a gente estava afastado, quem se afastou aí do Senhor, ia para onde? Ia para o baile. A gente ia para um lugar que tivesse música. E a gente ficava lá, chorando, por causa de uma música. Porque uma dor assim machuca tanto e tomou conta de todo o meu ser. Não é? A música te fez chorar, a música te fez sorrir, a música te fez brigar, para quem era funkeiro aí. Então a música fez parte da sua vida durante muito tempo. Só que qual é o problema, pastor? É que durante esse período, nós, infelizmente, adquirimos algumas cargas espirituais por causa da música. Porque declaramos coisas. Nós fomos criados para o louvor e para a glória de Deus. E você vai ver, eu vou mostrar para você para que o ser humano foi criado. Então, quando você abriu, eu também abri a minha boca no carnaval. Tem um samba da minha época, vocês não vão lembrar, porque vocês são bem novinhos, é da minha época, né? 1995, 96, sei lá, e que dizia: Aiê, mamãe Oxum, Oxalá, mamãe sereia, mãe das águas orixá, uma estrela que clareia. Olha o samba. Então, você, quando declara isso, vamos até combinar, tá, gente? Rapidinho. Quem quiser ir ao banheiro, beber água, vai por aqui, tá? Você vai pegar menos chuva, tá? Enfim, voltando aqui. Então, a música, ela é muito perigosa. Por mais que... E eu não quero te atrapalhar, eu não quero que você quebre seus CDs, eu não quero que você saia daqui se sentindo culpado. Eu quero que você tenha o conhecimento. Quando você tem o conhecimento, por exemplo, quando eu ouço uma música, eu identifico imediatamente o que está por trás daquela música. Por quê? Porque eu tenho um conhecimento que eu busquei em Deus, que agora eu vou dar para vocês, para eu identificar que aquela letra, mesmo que ela não fale do diabo, ela tem uma coisa estranha. Eu sempre, quando eu ouvi aquela música, na época, 30 anos atrás, do Alceu Valença, eu sempre esqueço, graças a Deus, meu repertório aqui está mudado, graças a Deus, irmã Daiane. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Você pode ver que ele está narrando a chegada de uma entidade. Cabelo,
peito nu, cabelo ao vento, as roupas brancas no varal, que é roupa de terreiro, e por aí vai. Então você começa a identificar que ali é uma invocação a uma entidade. A Daniela Mercury, obrigado, irmã Bruna, por ter lembrado perfeitamente do nome que eu já esqueci. A irmã está com o nome aqui, não, pastor, é pastora Mercury. Era uma pastora. Vermelhou, essa música aí, ela falando da ação do inimigo. A outra, a Ivete Sangalo, ela nem se fala. Ok? Então, eu não estou falando contra o seu cantor favorito. Eu estou te ensinando, te dando discernimento. Eu estudei durante 10 anos sobre mensagem subliminar. Então, eu assisto um desenho, assisto um filme, salta aos olhos a mensagem que eles estão passando para trazer maldição para a vida da pessoa. E aí, nessa brincadeira toda, você vai, ao longo da sua vida, pegando cargas espirituais e não entende por que sua vida está pesada. Por que bate tristeza do nada? Por que você não consegue certas coisas? Porque você permitiu que viesse maldições através da música ou de outras coisas. Depois, o perigo da bebida alcoólica. Vai ser um estudo muito completo sobre bebida alcoólica e depois também um estudo para você ter noção, hein? O estudo de tatuagem é um, o estudo de piercing é outro. O piercing é tão perigoso quanto a tatuagem e precisa de um estudo enorme só para falar sobre isso. Eu vou trazer desde a origem até os dias atuais e o que significa em cada área do corpo quando você coloca piercing, o que traz para aquilo. E por fim, esse vai fechar com chave de ouro a 6ª temporada Apocalipse, mas não é a novela da Record, não. É um estudo bíblico sobre esses sinais. Você vai ver tudo que está acontecendo, não vai ter medo, porque você vai saber o que está acontecendo e saber o que tem que fazer. Quem entendeu, diga amém. Então não falte, convide pessoas que você sabe que vai ajudar. Ninguém aqui será condenado. Se você trouxer um visitante, a gente não vai falar que a pessoa está errada, não. Vai dar o conhecimento e a pessoa vai tomar a decisão que ela quiser. Vamos lá então, vamos agora falar sobre finanças. Nós estamos no segundo tema. Isso, pode dar o play aqui. Opa, foi lá. Então, a gente está aprendendo os princípios, já falamos sobre os princípios financeiros bíblicos para prosperar, e hoje nós vamos falar da divisão de responsabilidade e contentamento. Eu amo aí essa parte, porque às vezes você fica botando a culpa em Deus. Eu não tenho mais dinheiro, a culpa é de Deus. E você agora vai aprender a dividir essa responsabilidade. Porque existem coisas que se eu ficar esperando as pessoas fazerem por mim, eu vou ter dificuldade ou eu nunca vou ter. Se eu esperar a pastora fazer por mim, não vai ter. Existem coisas que ela faz muito bem por mim, pela igreja, pelo meu ministério, mas tem coisas que é a minha responsabilidade fazer. Ela tem as responsabilidades dela com a casa, ela tem as responsabilidades com os filhos, e eu tenho minhas responsabilidades com a casa e minha responsabilidade com os filhos. Quando a pessoa não entende isso, essa divisão de responsabilidades, você vive tudo misturado. Aí você se frustra, você se entristece, e isso também é com Deus. Quando você não entende que tem que dividir, existe a parte de Deus e a nossa parte. Quando eu entendi isso, na parte financeira, minha vida mudou. Porque eu ficava sempre esperando Deus fazer, eu orava para Deus fazer, eu pedia a Deus para fazer algo que era para eu fazer. E eu não entendia por que não acontecia. É porque eu estava esperando Deus fazer. Deus ama, Deus é bom, Deus te ama, mas tem coisas que é você que precisa fazer. São decisões que você precisa tomar. Então, hoje, a gente começa neste assunto sobre divisão de responsabilidade. Tá legal? Então, a primeira coisa, responsabilidade financeira e contentamento. Nesse estudo que a gente está fazendo, nós vamos explorar a divisão das responsabilidades financeiras entre Deus e nós, e vocês. E vamos aprender também a importância do contentamento. Olha só, isso aqui eu quero abrir um parênteses para você entender a partir de hoje. Quando eu estudei sobre isso alguns anos atrás, ficou muito forte para mim essa aula, que foi a questão do contentamento. Tome muito cuidado, porque às vezes você fala assim, eu estou feliz com isso aqui, eu não quero mais não, graças a Deus já sou feliz. Isso é um erro e muitas vezes é hipocrisia. Eu não preciso de mais. Já tenho meu pãozinho, já tenho. Isso é uma falsa modéstia. Você tem que falar, Senhor, eu estou contente, eu tenho contentamento pelo que eu tenho, financeiramente. O que você tem que ser grato e ser contente. Mas você precisa desejar mais. Porque quando você fala assim, eu já estou feliz com isso aqui, eu estou
contente somente com isso aqui, você mesmo está dizendo que é só aquilo que você quer. Aí depois, quando você precisa fazer alguma coisa, aí você fala: se eu tivesse mais dinheiro, eu viajaria mais. Se eu tivesse mais dinheiro, eu compraria esse vestido, essa roupa. Ué, mas você não falou que estava bom para você? O universo, toda vez que eu falar nessa igreja sobre o universo, eu não estou falando de uma maneira mística, não. Deus é o universo. Ele é o criador do universo. Todas as coisas fizeram por ele, para ele. Então, quando eu falar de universo, entenda que é Deus, tá bom? Então, o universo, ele é feito de leis. Já ensinei isso 1 milhão de vezes aqui. Então, se eu digo, existe a lei da palavra, né? Você tem um poder na palavra. Então, se eu falar assim, eu conheço pessoas, né? Teve uma pessoa que ela trabalhava e ganhava um salário mínimo, tá? Aí depois aumentou para um salário mínimo 1.500, foi para R$ 2.000. Nossa, essa pessoa ficou maravilhada. Ela ganhava 700, depois ela passou a ganhar 1.000, depois ela passou a ganhar R$ 2.000. Parecia até o show do milhão. Essa pessoa ficou, assim, extremamente feliz, satisfeita. E aí essa pessoa, ela viu algumas anotações de uma outra pessoa, e lá nessas anotações e planejamentos e uma série de fatores, de projetos e tudo mais, havia... essa pessoa até era mais nova do que essa outra que já estava contente com 2.000. Ela viu e falou: nossa, para que isso tudo? 1 milhão? Para quê? Não. A gente tem que ser feliz com o que a gente tem. Esse tipo de fala, esse tipo de pensamento está emitindo para o universo que você não quer mais. Quem está entendendo, diga amém. Se você tem aprendido neste lugar e a palavra de Deus ensina muito sobre mentalidade, sobre mente, como pensa a sua alma, assim você é. O que você fala é porque o teu coração está cheio, você está transbordando daquilo, e a tua energia vibra naquilo ali. O universo lê energia. Não adianta você falar: eu sou uma pessoa muito boazinha, gente, eu sou tão bonzinho. Não adianta você falar isso, não. Para a gente, você pode até falar, a gente vai acreditar. Mas o universo, ele sabe se você é ou não. Só vibra no negativo e está dizendo que é bonzinho. Vocês estão entendendo? Então, esteja contente com o que você tem, seja grato. Senhor, muito obrigado pelo meu salário. Muito obrigado pela minha função. Muito obrigado pelo que eu tenho, pelo pão de cada dia. Isso é gratidão. Mas nunca esteja satisfeito. A Bíblia fala isso. Sempre Deus vai te dar mais, além daquilo que pedir ou pensar. Deus não é um Deus limitado. Então, financeiramente, você tem que sempre desejar mais. Não é usura, não é ganância. Eu chamo de ambição positiva. É você desejar. Quem aqui é patrão ou dono de alguma coisa sabe o que eu estou falando. Você tem uma pessoa, um funcionário, uma pessoa, um colaborador, uma colaboradora, uma pessoa que está lá, e a pessoa ela não quer almejar um cargo melhor, então ela fica ali, naquela posição, e ela não deseja, ela não se movimenta, ela não produz, ela não faz mais nada. Eu estou feliz aqui, aí ela estagna ali. Não seria muito mais inteligente a pessoa falar, mostrar para o patrão, para a patroa, de que ela deseja mais e ela vai lá de maneira positiva e ela produz, e ela faz mais, e ela deseja mais. E se tem outros cargos com outros salários, essa pessoa sem puxar tapete de ninguém. Eu estou falando ambição positiva, não negativa. Tudo na vida tem um lado positivo e negativo. Nós somos bons, mas sabemos ser? Está com vergonha de falar? O universo está vendo. Vamos lá? Nós somos bons, mas também sabemos ser? Sim. A irmã falou assim, sim, eu sei. Todo ser humano. Quando eu fui fazer um curso de psicologia, os crentes ficaram doidos. Quando o professor, que era um pastor, falou assim, todo ser humano é capaz de matar. Ixi, os crentes, não, você está amarrado. Teve crente até se benzendo. Não, pastor, que isso? Está repreendido. É mesmo? Se você for colocado em uma situação, vamos narrar uma cena rápida? Você está em casa com a sua filha, seja você mãe ou pai, com a sua bebê, e entra um ladrão sem arma nenhuma, ou talvez até armado, e fala assim, olha, eu vou fazer maldade com essa criança aqui.
É só esperar um momentinho, irmãos. É só ele dar uma brecha, pescocinho dele para o lado. Sim ou não? Sinceridade. Todo ser humano tem essa capacidade. É autodefesa. Não é o matar sem nenhuma razão. Isso é errado. Agora, numa situação dessa, qualquer ser humano vai pensar em fazer alguma coisa. Ok? Enfim. Então, por que eu estou te falando isso? Pastor, que isso tem a ver com finanças. É porque você tem que tomar cuidado, porque você pode estar emitindo incongruência para o universo. Você quer dinheiro, sim. Você precisa de dinheiro, sim. Mas você quer ser crentinho demais. Você quer ser espiritual demais. Deus está falando assim: me pede que eu vou dar. Fala o que você precisa que eu vou fazer, além do que você está pedindo ou pensando. Eu não vou perguntar, vou fazer uma pergunta retórica, não precisa responder. Mas quantas pessoas aqui já pediram algo a Deus e ele deu além daquilo que você pediu ou pensou? Sim ou não? Então é o Deus que eu conheço. O Deus que eu conheço faz o povo dele prosperar num deserto de areia seca. Então por que a gente vai ficar na escassez? Dinheiro não é pecado. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males da terra. Agora, eu vou te ensinar como não colocar o teu dinheiro, o teu amor no dinheiro. Então vamos lá. Então, primeira coisa é: esteja contente, seja satisfeito, mas deseje mais. Vamos examinar como podemos cumprir a nossa parte. A sua parte é desejar ter mais, é vibrar literalmente para que o universo faça essa leitura. Tanto é que quando você começa a vibrar nisso, as coisas começam a contribuir. Eu aqui vejo isso acontecer, pessoas que recebem uma palavra dessa, ou na pregação, quando eu falo algo sobre isso, tá vindo aqui agora, domingo agora, depois do culto, eu desci do altar, a irmã veio falar: pastor, o senhor sempre fala para a gente pedir, para colocar diante de Deus, e eu coloquei para ele que eu queria 6 serviços extra. Apareceu 23. E eu não estou mentindo, não, que a pessoa está aqui olhando para mim fazendo assim: ó, é verdade, Senhor. Entendeu? Quando você começa a vibrar, você vai atrair. Cuidado, tá? Para o bem ou para o mal. O que você bota o foco, você atrai. Então você tem que tomar cuidado, porque às vezes você está atraindo escassez. Estou satisfeito. Vou dar um exemplo aqui. Vamos lá? Talvez você ganhe R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000. Ou talvez mais. Vamos botar aqui. 1.000 para cima, tá? Vamos lá. Irmã Vanessa não vale, porque já fez curso comigo, mas vou tentar. Irmã Vanessa Santos, quanto a irmã gostaria de ganhar de salário a partir do mês que vem? Sim. Irmã Débora Stutz, quanto a irmã gostaria de ganhar de salário mês que vem? Aí travou. Falou mês que vem, a pessoa já não aceita que seja capaz de ganhar. Fala, irmã Débora. 60 mil? Já fez curso comigo, não é possível. Para jogar alto desse jeito. Escutaram isso? 60 mil. Se eu falar para você que é possível, dá um bug na cabeça de vocês. Como é possível? Não. É impossível? Não porque você está aqui diante de mim. Porque se alguém perguntasse lá fora, misericórdia, 60 mil? Eu vou morrer. É possível. Só que quem vibra nessa energia? Quem pensa sobre isso? Quem deseja ardentemente uma transformação financeira nesse nível? Quantas pessoas eu dei aula sobre finanças e quando eu perguntava, agora a galera já está acostumada com o pastor Ney, joga lá em cima, né, irmã Débora? E também já fez muitos gabinetes para chegar nessa mentalidade aí. Mas o pessoal falava, vou dar um exemplo. O personal lá da academia lá, não o meu, tá? O que dá aula, o professor, né? Eu perguntei a ele, numa conversa, que ele estava instruindo ele, orientando lá de algumas coisas, sabe qual é o salário que ele queria? Assim, top, para ele ficar legal, para ter estabilidade? 3.000. Diante de Deus. Porque talvez ele faça serviços... perdão, ele não é personal. Ele é professor de academia, mas eles ficam fazendo em várias academias para ter um dinheirinho legal. São várias academias para ele juntar ali um dinheiro. Pelo menos ele e um grupo age dessa forma. Tem gente que consegue ser personal, ter trabalho. Eu ajudei uma moça a se transformar numa personal e ganhar dinheiro com isso. Porém,
O sonho dele era ganhar 3 mil reais por mês para ter estabilidade. Ele poderia ganhar 100 mil reais. Agora, quem tem essa mentalidade? Então, dinheiro, finanças, a Bíblia quer que você pense alto. Deixa, irmão. Deus é que vai dizer se sim ou não. Tem gente aqui que já era para estar ganhando mais, mas ela não acredita que é capaz. Outra coisa, vamos lá. O salário mínimo eu agora estou defasado desse cálculo, mas eu esqueci agora. É tipo assim, é 25 reais por hora. Eu não sei, se alguém puder... José, você que é o mestre do IA, pega aí agora, o salário mínimo por dia. Quanto dá? Vamos lá, ele vai me dizer, eu vou dizer para você. Um salário mínimo por dia, por hora. Vamos supor que dê 25 reais. Vou fazer uma conta aqui por alto. Só para você entender, eu estou destravando a sua mente, para você entender sobre o dinheiro. Fala, por hora. O salário mínimo é R$ 6,90. Olha isso, que vergonha, não é? R$ 6 é o que você... Aqui a pergunta, olha para mim. É o que você vale? A sua hora vale isso? Vocês estão entendendo como é que às vezes... Aí a pessoa, você deve ser grato pelo seu salário. E se for 2 salários, ou seja, 3 mil reais, você pegou o salário atual, né? 1.500 e alguma coisa. Oi? De 2025. Perfeito. Vamos lá, vamos fazer um cálculo rápido. Preste atenção. O salário 1.500 é R$ 6. Vamos dobrar 3 mil reais. Quanto fica a hora? R$ 12 a sua hora. Seja sincero, você já parou para fazer esse cálculo? Você está entendendo a importância de você buscar conhecimento? Aí a pergunta que eu quero deixar para você não responda é retórica. Você vale 12 reais se você ganha 3 mil? Aqui, ó. Entendeu? Lembrando que esse culto é interativo, é um culto de estudo, você pode participar, tirar dúvidas e fazer perguntas, tá bom? E participações. Ministro Carlos com a palavra. Isso que está falando aí é bíblico. Sim. Está até no Velho Testamento. Em Olha aí. 2 Reis 13, fala que Jeoás foi cercado pelos filisteus e ele procurou Eliseu. Eliseu estava acamado e ele chegou na casa de Eliseu e falou: cara, como é que eu faço para me livrar dos filisteus? Eu quero derrotá-lo. Ele abre a janela e pega a flecha. A flecha é o livramento do Senhor. Atira quantas você puder. Ele só tirou 3. E aqui fala assim, ó, no versículo 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então ferirás os ciros até consumir. Porém, agora só 3 vezes, que ele podia atacar 10, ele só se limitou a 3. Quer dizer, o condicionamento dele é pequeno. Exatamente, a pessoa... Perfeito, ministro Carlos. Olha só que interessante que o irmão Carlos falou. Às vezes você está limitando a ação. Você está, sabe, Deus está falando, joga flecha. Joga quantas você puder. Joga o teu pão sobre as águas. Que no tempo certo vai voltar. Não. Eu não sou capaz. Nossa, ganhar 10 mil, isso é loucura. O pastor teve uma doida lá que falou 60 mil. E aquela irmã lá é olho grande. Não, ela está certa. Ela tem que desejar isso. E outra coisa, paga quanto para desejar? Paga quanto para sonhar? Já dizia o samba que a gente dançava lá no mundão, né? Sonhar... versículo vocês não decoram, mas samba enredo vocês não esquecem. Se quiseres, comerás. Irmão, a gente vai ficar aqui a noite toda te provando sobre isso. Aí eu quero fechar essa parte dizendo o seguinte, oração de Jabes. Né, irmã Tânia? Oração de Jabes. Jabes, ele nasceu, que aí é um outro estudo sobre o nome. Ele nasceu com um nome extremamente pejorativo e que já botava uma maldição para baixo nele. A irmã lembra, que eu já esqueci? Com dores... deu à luz, né? A mãe dele já, esse menino miserável, me fez sofrer, então teu nome vai ser miserável, me fez sofrer. Ele devia ter cabeção, alguma coisa assim, que a mãe condenou ele. Botou a carga no garoto. Para piorar, eles moravam num barraco. A tenda era pequenininha, a família na escassez, a mãe negativa, botar o nome do garoto de
De dores, toda mãe tem dor no parto, né, irmão? Mas botar a mão de dor é brincadeira. Olha aí, por favor, cadê o irmão Josias? A oração de Jabes. Coloca para mim lá a oração de Jabes, vê lá se encontra lá. Aí, ó. Aí, não, nem precisa, irmão. Tem a Bíblia aqui. Os ministros da igreja vão dar uma aula aqui, vai. Vai, toma aqui, irmão, que eles estão dormindo lá, vai. O que vocês acham aí? É que me abençoes, que alargue as minhas fronteiras, que me proteja de todo mal. São 4, peraí. Que me abençoe, que a sua mão seja comigo. Isso. Isso, tá aí. Passa aqui no caso, não tá mais ouvindo. Isso, obrigado, tá? Olha aí, ó. Pega essa chave aqui se você está na escassez ou está passando por dificuldade, ó. Finanças é isso aqui, ó. Jabes estava na treta, escassez, a tenda era um barraquinho. Jabes invocou o Deus de Israel dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, tem traduções que falam tenda, que seja comigo a tua mão, ou seja, me abençoa, não me abandona, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Ou seja, eu não quero viver nessas aflições que eu tenho vivido. E Deus, o quê? Lhe concedeu o quê? Tem gente que fica, tá bom aqui nessa casinha, tá bom desse jeito, tá bom assim. Eu sou muito grata ao meu Deusinho, Jesus Cristo, menino Jesus. Amém. E quando, na verdade, você fala, Senhor, estou contente com o que eu tenho. Sou grato por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Mas se o Senhor tiver mais, eu recebo em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. E aí vamos examinar, né, como podemos cumprir nossa parte, porque essa é a nossa parte. Ele já liberou, irmão. Isso aqui me dá até medo. Ele já liberou. Existem bênçãos liberadas, mas você só vai acessar se você vibrar nisso. E outra coisa, não é só falar, eu quero isso. Não é bem assim. Você tem que desejar, você tem que pensar sobre, você tem que repreender, você tem que mudar. Eu já conheci pessoas que foram de famílias e nenhum problema de você ter católicos na sua família, cada um escolhe o seu caminho e está tudo bem por isso, tá? Porém, essa pessoa ela foi criada numa família católica, mas de 1900 e alguma coisa, então eles faziam um voto de pobreza, eles tinham aquela coisa com a pobreza, eles valorizavam a pobreza. Então ela cresceu, a família toda na miséria ou na escassez, e ela com essa mentalidade, sabe? Ela não entendia que ela poderia ser próspera, porque ela achava que pobreza é sinônimo de santidade, santificação e espiritualidade. Porque Jesus foi pobre. Ei, eu quero te dizer, Jesus não foi pobre. Ele decidiu ser humilde, porque ele sabia que ele ia passar o período dele na terra, tinha um propósito e uma missão muito específica, não era viver na terra, ele não ia ter filho, nem mulher, ninguém para criar, nem botar em colégio particular, nem ter plano de saúde. Ele veio para cumprir a missão dele. Mesmo assim, ele andava com roupa de linho fino, porque abençoavam a vida dele. Ele começavam a dar doações ao ponto de ter que ter um tesoureiro para manipular o dinheiro. Tinha, né, o contador. As pessoas abençoavam com muita coisa, então ele nem precisava. Imagine, se eu ganhar tudo que eu preciso. Entendeu? Ele ganhava ao ponto de que quando ele morreu, ele foi enterrado, tipo, entre o cemitério de Campo Grande e o Jardim da Saudade. Jardim da Saudade é para quem tem condições de pagar lá o jazigo. Ele foi enterrado, sepultado em um jazigo talhado na pedra, que era um dos mais caros que tinha na época. Por quê? Porque um homem muito rico foi lá e cedeu o local para ele. Então Jesus, ele foi estreado por ele, né? Foi estreado por ele, ou seja, então, porque Jesus era pobre. Não, ele decidiu viver uma vida humilde e simples. Eu não posso pegar isso e falar, então tá bom, vamos lá. Porque meu pai foi pobre, aí eu tenho que ser pobre também? Eu tenho que ficar ali, meu pai era por exemplo, meu pai, ele, em 1935, na Bahia, ele teve um carro. Aí, veio para o Rio de Janeiro em 1981,
da Bahia para o Rio de Janeiro. Chegou aqui, ele decidiu não mais ter carro na vida dele, até porque quando ele tinha carro, ele era da pá virada. Então ele decidiu ser da pá torta, pá endireitada, e não quis mais ter carro na vida dele. Ele andou de bicicleta, desde quando eu me entendo como gente, desde os meus 4 anos de idade, eu estou com 48, meu pai andou de bicicleta, morreu andando de bicicleta. Aí eu vou chegar agora e falar, porque meu pai foi muito pobrinho, e meu pai andava de bicicleta, eu vou andar de bicicleta também. É isso, as pessoas fazem isso, porque Jesus era humilde, aí eu vou ter que fazer isso. Vocês estão entendendo? Então você fala, não, o meu pai fez isso porque o meu pai tinha uma visão dele. Aí eu falei para Deus, falei, Senhor, eu não estou aguentando não. Andar de bicicleta não. Ou a pé ou de bicicleta. Não está dando não. Eu quero começar com a bicicleta direitinho. Aí Deus me abençoou, eu comprei uma bicicleta direitinho. Aí eu falei, Senhor, mas não está dando também não, porque carregar a pastora na garupa, a irmã está pesadinha, não dá não. É brincadeira, pastora, é brincadeira. Tá? Aí eu falei, Deus, eu queria tanto ter um carro, eu não estou aguentando mais andar com o Paulo Gabriel, que é, né, magrinho, meu filho é bem magrinho, né? Desde pequeno meu filho é magrinho. E não dá, minha irmã, diante de Deus, eu não aguentava meia hora com aquele garoto. A pastora carregava ele andando a pé, 1 hora, aí a gente revezava. Eu ficava 20 minutos e já passava para ela. Só eu que fazia isso? Tem homem que faz isso. Né? Meia hora eu já passava. Falei, Deus, eu preciso de um carro. Me abençoa com um carro. Só que eu não tinha dinheiro o suficiente para comer, pagar o carro e botar gasolina. Meu pai, que não queria carro, a partir do momento que eu comecei a desejar, pensar, presta atenção, estou dando a chave, pensar, desejar, vibrar nisso, eu ficava vendo os carros e falava, puxa, irmão, nunca tive inveja não, só uma vez na minha vida, do Fusquinha do irmão da igreja, porque o irmão me dava carona no Fusquinha, era uma bênção, melhor do que o sol quente, irmão, eu falava, meu Deus, se eu tivesse um Fusquinha já estava bom. Sabe o que aconteceu? Meu pai chega um dia em casa, meu pai falava, não quero carro, nunca mais vou ter carro, que não sei o quê. Ele estava feliz e contente, feliz da vida com a bicicleta dele. Foi eu começar a vibrar nisso, pedir a Deus, colocar nisso e desejar e botar diante de Deus. Um dia eu cheguei em casa, do nada. Eu fui comprar um negócio no aviário, meu pai falou, e o rapaz lá me ofereceu um carro. E como ele é muito meu amigo e meu pai era um cliente VIP, porque meu pai, desde quando eu conheço por gente, lá em casa, meu irmão, só frango. Nunca vi carne, era só frango. Então, ele enriqueceu o dono do aviário. E ele tinha uma amizade muito boa com o dono do aviário. Um dia ele chegou em casa e falou, o dono do aviário me ofereceu o carro dele. Se você quiser, a gente compra junto. Eu falei, bom, sozinho eu não consigo não, pode ser que com alguém eu consiga, né? Tá bom, pai, vamos embora, vamos nós. E o rapaz falou assim, ele falou que é só pegar o carro e pagar as prestações. Na época, R$500. 250 para mim, 250 para ele. Eu não consegui pagar os 250, porque o negócio estava bravo. Ele acabou pagando tudo, que pai e mãe é assim, né? Tu pega emprestado, né? E eles pagam o resto. Em vez de você pagar, eles é que pagam por você. E aí o que aconteceu? Eu tive meu primeiro carro. Deus abençoou. Aí eu levava meu pai para a igreja, tal. Conclusão, a partir dali eu falei, é assim, Senhor, o carro com banco de pano já... Tá legal, Senhor. Eu sou grato pelo carro com banco de pano, mas eu queria tanto um carrinho com banco de couro, Senhor. E outra coisa, Senhor. Eu rodo para lá e para cá, passar marcha. Eu não estou gostando mais, Senhor. Eu queria tanto um carro automático, Senhor. Aí onde eu ia, eu olhava, quando tinha um carro com banco de couro, já passei muita vergonha. Tinha gente dentro do carro e eu assim, olhando, ó. Que eu ficava, irmão, na vibração. Eu olhava e desejava. Não o dos outros, mas eu queria ter um igual. E eu fui fazendo isso. Um dia, nessa de olhar, eu vi um carro, banco de couro, automático, pequenininho, mas legalzinho, baratinho, só que eu também não tinha dinheiro. Aí, numa conversa, falei com um amigo, você que gosta de carro, que compra carro e tal, tem um carro ali assim, é mesmo? Tu gostou do carro? Eu falei, gostei. Vamos lá, eu vou comprar. E o irmão foi lá, comprou, pagou para mim, para eu pagar ele. Paguei, tá, irmão? Esse aí eu paguei, que eu já estava melhor, já estava no nível mais acima. Aconteceu. Vocês estão entendendo? Mas tá bom do jeito que você está, então deixa quieto. O que eu estou falando aqui é tudo besteira. Quem está entendendo que a partir de agora você tem que começar a falar, Senhor,
Eu preciso disso na minha vida. Agora, eu não estou dizendo, essa história eu conto rapidinho como se fosse ontem, mas demorou de uma coisa para outra. Quem está entendendo, diga amém. Irmã Vanusa. Boa noite, a paz. A paz. Eu vivi essa experiência. Amém. Na rua onde hoje é a nossa casa, tem alguns parentes do Marcos, né? A Fabiana, tem alguns parentes lá. E toda vez Vamos que a gente... orar para os parentes se mudar, tá? Tô brincando. Irmã Fabiana tá aí, né? toda vez que nós passávamos na rua, tinham 3 terrenos. O Marco olhava e falava assim, esse terreno ainda vai ser meu. E eu confesso, pastor, que na época eu ficava olhando assim, eu falei, quero não. Eu pensava, eu não falava. Aham. Porque era cheio de mato, tinha um pé de cajá imenso, cheio de cipó. Eu falei, parece que Tarzan morou aí, eu não quero. Mas eu não falava. Mas ele passava toda vez, esse terreno ainda vai ser meu. Esse terreno ainda vai ser meu. E tinha mais 2 que eram, assim, na minha opinião, era melhor, porque era mais plano do que o meu. Sim. Mas ele queria aquele terreno. E ele ficava ali martelando. Direto. Ele falava nisso Isso é um direto. segredo, hein? Aí colocaram placa de venda. Aí ele chegou lá em casa, venderam o meu terreno. Aí eu falei assim, aí daqui a pouco colocaram material de construção. Eles venderam mesmo meu terreno, mas aquele terreno ainda vai ser meu. Mesmo com material. Daqui a pouco sumiu o material e a placa de venda. Ixi. Ele vai ser meu de novo, viu? Eu falei, mas nem foi nenhuma vez, mas vai ser dele de novo. Até que um belo dia, ele começou a procurar quem era o dono do terreno. É isso aí, gente. Como Vai pegando a fazia. chave. Você tem que se mobilizar. Ele começou a procurar. Perguntou ao vizinho quem era o dono, aí foi pegando o telefone, foi descobrindo, até que descobriu onde Ele estava morava. cheio de dinheiro, muito dinheiro no bolso, Não, né? nada. Ó, Nada. é assim que funciona. Tá Aí, entendendo? olha bem o que aconteceu. Aí eu entrei de férias do trabalho que eu tinha, só que quando eu fui ver o extrato da conta, era metade do terreno. E a mulher, a antiga dona do terreno, ela queria exatamente 50% do valor do terreno e parcelava os outros 50%. Aham. Mas tinha que dar 50%. E quando eu fui puxar o extrato da minha conta, eu tinha exatamente os 50% do valor do terreno. Mas na época era muito dinheiro. Aham. E eu falei assim, de onde que surgiu esse dinheiro todo? Pastor, só sei que foi um mover tão grande que até o Bradesco botou dinheiro na minha conta. Eita, olha aí, ó. Sério? E depois aí eu parcelei com o Bradesco, Aham. porque houve um erro. Foi um empréstimo voluntário. Houve um erro lá no Bradesco, depositaram um dinheiro na minha conta que não era meu. Aí eu fui no Bradesco para acertar a situação, mas aí eu pude pagar, Parcelar. perder Sim. de vista, Aham. né? Compramos o terreno, né? Ele já tinha testemunha, ele já tinha tudo acertado. Já estava já pronto. tava É isso tudo aí, gente. acertado. Isso é um segredo, você não tem Tudo noção. acertado. Acho que é muito alto isso. E aí para ter uma noção, ele marcou, foi lá na casa da antiga proprietária. Ela falou assim: "Você vai querer o terreno?" Sim. Na época faltava 1.500 e era muito dinheiro. Aí ele falou assim: segunda-feira, meio-dia, no fórum, tá? Sem tá dinheiro certo. nenhum, irmão. Não, faltava 1.500. Faltando 1.500. Pastor, ele saiu de casa 9h, meio-dia, ele já estava com os 1.500 que faltava na mão e já estava tudo certo. Tudo certo. Na segunda fomos lá, assinamos tudo, a documentação. E hoje é a casa que você está lá, em uma bela casa, né? Ou seja, isso daí, irmãos, vocês podem falar assim, isso aí é uma historinha. Eu vivo isso até hoje. Inclusive, essa igreja foi parte disso. Era uma sala pequena. Eu falei, nós vamos expandir, vamos fazer isso, isso e isso. Puxei uma linha maluca para lá, para cá, para cá. Aí falei com o pessoal, vamos embora. Daí 10 já saíram da igreja. Falei, ih, tá maluco, quer crescer e tal. Saiu. Aí o pessoal que ficou, vamos embora. No final, a gente precisava de 7 mil para dar de entrada para a empresa vir fazer a expansão. Nós só tínhamos 3 mil e alguma coisa. Deus fez um mover, entrou um bêbado dentro da igreja. Deus usou o bêbado dentro da igreja para as pessoas entenderam que era de Deus, e hoje você está vendo essa expansão aí que começou através de um pensamento, de um desejo. Deus vai colocando. Aprende isso em nome de Jesus para a tua vida financeira.
Todos os sonhos que tem dentro de você, os mais doidos para conquistar, que você deseja, você só precisa fazer isso que ele fez. Isso que ele fez, olha, eu já fiz isso. Eu falei, durante 6 anos ou 7 anos, eu levava a minha esposa num determinado lugar para fazer lá o cabelo, e durante 7 anos, ou 6, eu não me lembro quanto tempo foi, eu falava, poxa, eu gostaria de morar para esse lado aqui. Eu gostaria de morar... Toda vez que eu ia, eu falava isso. Toda vez que eu ia, eu falava isso. Toda vez que eu ia, eu falava isso. Hoje eu moro nesse lugar. Então, coisas que você não está recebendo é porque você não está vibrando nisso. Você não está orando sobre isso. Você não está pedindo. E às vezes você pede, ora e para de vibrar. Ora, se você me pediu alguma coisa uma vez só, demonstra que você realmente não quer. Mas quando você fica, pastor, não esquece de me mandar aquele arquivo, não. Pastor, me manda isso aqui. Pastor, o senhor falou que ia me dar um negócio assim, assim, assim. A pessoa que tem interesse, ela demonstra interesse. É igual criança. Quando você promete algo para uma criança, ela vai te cobrar, ela vai te lembrar, ela vai te mostrar, ela vai fazer de tudo para você não esquecer. Às vezes você está precisando de algo, mas você não fica ali diante de Deus. A Bíblia ensina isso, a você, bater até receber. Anotem, quem gosta de anotar, essa chave que é poderosa da palavra de Deus. Mateus 7:7. Mateus 7:7. Pedir, buscar e bater. Se você pedir, buscar, não vai dar tempo para eu mandar você levantar a mão, muitos aqui vão ter o mesmo testemunho da irmã Vanusa, de você ter desejado algo. Eu sei aqui de alguns casos de pessoas que desejavam morar em tal lugar e hoje estão morando no lugar que desejava, pessoas que queriam uma ideia X e Deus foi abrindo portas e abrindo oportunidades. É assim que funciona o lado financeiro também. Você tem que vibrar e desejar. Então vamos lá. Qual é a responsabilidade de Deus, pastor? Deus tem mantido para si algumas responsabilidades em relação às nossas finanças. Ele simplesmente já liberou tudo. Gente, você pode ganhar, Deus já fez a parte dele. Você pode ganhar dinheiro com qualquer coisa na face da terra. Areia. Tem gente que vende areia, sim ou não? Como é que você constrói casa? Com areia. Terra, pedra brita, que é a bruta, como a pedra preciosa, a pedrinha colorida para vender lá na lojinha da feirinha. Irmã, tem uma empresa, não vou falar o nome aqui agora porque não vai cair bem. Ela é milionária. Sabe qual é o nome do produto? Bosta. Em lata. Já viu, né? É uma empresa milionária. Titica de galinha vende, adubo de boi vende, que é o estrume do boi. A galinha vende, o ovo da galinha vende, o pintinho vende, o abacaxi vende, a casca do abacaxi vende, o suco do abacaxi vende, a banana vende, o doce da banana vende. Repare o que Deus fez. Ele fez a banana. Você pode vender a banana, o cacho. Você pode comprar ou vender a banana em calda, a banana em doce, a banana em doce de banana escurinho. Você pode vender a banana dissecada, hidratada, desidratada. Você pode vender a casca da banana verde, a banana verde. Olha, o suco... Não, a vitamina da banana, o suco da banana? Suco da banana? Chips. Então, o que é o chip? Ou seja, de um produto você pode vender de milhares de formas. Eu estou falando de uma fruta. Imagine das outras frutas, aí tem terra, areia, tudo é a parte de Deus. Aí, para completar, ele te deu habilidade e talento. Só que as pessoas não vibram naquilo que realmente gostam. Aí, o sistema... Lembra? Sistema de Deus, que nós aprendemos quarta-feira passada, e o sistema do mundo. O que o sistema do mundo faz? Te coloca no sistema. Aí você tem a habilidade de fazer uma coisa, mas você é obrigado a trabalhar com outra, para ganhar teu dinheiro. E aí você, tipo assim, com essa habilidade e talento, você pode ganhar 100 mil reais. Mas você foi treinado e trabalhado para trabalhar na indústria. Então você vai ganhar 2, 3, 4, 5, até 10 mil reais. Mas só que a tua capacidade, a parte de Deus na tua vida é ganhar 100 mil. Quem está entendendo, diga amém.
Eu estou falando isso aqui, ainda está alto um pouquinho no sentido, né? Nossa, nunca pensei nisso, é loucura, não faz sentido. Mas quando você começar a pensar desta forma, isso aqui ó, é mudança de mentalidade. Transformar, não vos conformeis com este mundo, com o sistema, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentar, aí sim você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que você fique sem dinheiro o tempo todo, que você viva na escassez, que você viva na miséria, que você seja escravo das dívidas. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você desfrute. A vontade de Deus é que você seja feliz. A vontade de Deus é que você se alimente bem, compre coisas que você gosta, gostosa, saudável, que você tenha condições de pagar um plano de saúde para se cuidar. Essa é a vontade de Deus. Mas, por falta de conhecimento, as pessoas não geram, não criam, não querem mais. A primeira trava começa quando a pessoa não quer mais. A maioria de vocês aqui estavam duros quando tiveram um sonho de ter alguma coisa. E hoje vocês têm isso que vocês desejaram. Sim ou não? Sim. Então, começa a falar, Senhor, me perdoe. Tem que pedir perdão, tá? Me perdoe pelo tempo que eu mesmo bloqueei as tuas bênçãos sobre a minha vida, suas bênçãos sobre a minha vida. E eu estou aberto para abundância. Gente, o universo é abundante. Eu quero que você me diga alguma coisa que Deus criou que é uma coisa só. Assim, que só tem uma coisa. Passarinho. Só tem um. E variedades. Milhares. Peixe. Só tem um. Milhares de tamanhos. Carne. Nunca vai acabar a carne do mundo. Nem carne de boi, nem de vaca, nem de peixe, frutas, hortaliças, nunca vai acabar. Tudo que Deus faz é farto. É abundância, tudo. Eu quero pedra. Tem pedra, milhares de pedras de todas as cores, de todos os tipos. Tudo que você possa a sua mente imaginar existe em abundância. Por que nós vivemos numa escassez? Mentalidade. Irmã Tânia. Então, pastor, mas o que o senhor está falando aí é o grande diferencial do Viva. Amém. Porque aqui a gente tem uma transformação na mente. E existem muitas igrejas que pregam exatamente o contrário. Que para você ser salvo, né, você tem que ser muito humilde. A mesma coisa da Igreja Católica, o voto de pobreza. Uhum. Entendeu? Eu me lembro muito da minha sogra, né, que cultivava muito isso. Ela achava que para ela ser salva, para ela estar bem com Deus, ela tinha que viver aquela vidinha ali muito rasa, entendeu? Que incomodava muito e passar a espiritualidade também. Eu vim de uma época, não sei vocês, mas que não estou aqui falando mal da Assembleia, que a Assembleia é bênção, tá? Assembleia é bênção, tal, todo mundo é de Deus, todo mundo é legal. Mas existe um tempo que para você ser espiritual, você tinha que andar, os homens, tá? Chinelo havaiana, carcomido, com os dedos para fora, assim, um dedão para fora, no arame. Se tivesse no arame, tava na unção. Calça de tergal suja, encardida, com cinto todo lascado e uma camisa até aqui de botão, quase puída e fedendo. Aí tu é espiritual. Sim ou não? Aí eu te pergunto, é de Deus? Você está entendendo? Você andar assiadinho, bonitinho, cheirosinho, direitinho, legalzinho, não é legal? Ter dinheiro para comprar um perfuminho é bom, né? É de Deus, irmão. Vocês estão entendendo isso? O microfone lá. Isso. É melhor deixar o microfone com outra pessoa, irmão. Josias está cansado. O irmão casou tem 3 anos. Tá certo. Então, Jesus Cristo teve a parte que lavou os pés dele com o melhor perfume, foi um saco de ouro. Perfeito esse exemplo. Perfeito. Tá? Primeiro, gostei de ouvir a sua voz, irmão Eduardo. Que bom. Saudade, Obrigado. saudade. Olha, isso aí que o irmão Eduardo falou é perfeito. Jesus, a mulher lavou os pés dele com perfume, um dos perfumes mais... Chanel, sabe? Tanto é que criticaram a ação, os próprios discípulos criticaram. Mas olha só, Jesus falou, não faz isso não. Minha filha, se vocês quiserem me dar o Chanel, estou aqui, entendeu? Ué, eu aprendi, inclusive, sabe quem me ensinou a ser abençoado? Uma ovelha. Porque a gente tem essa mentalidade, tá, gente? A gente veio de uma escassez tão tremenda, nós,
que você tem dificuldade até de ser abençoado. Tem vergonha de ser abençoado. E se você tiver um pouquinho melhor, tu fica com vergonha de mostrar porque você não quer ofender ninguém. Não é para tirar onda com a cara de ninguém, mas também não é para você se limitar. Aí eu lembro que eu estava só acostumado a dar, abençoar, fazer o bem. Padre Tereso de Calcutá. E aí, quando eu comecei, Deus começou a querer me honrar, me abençoar, me presentear, eu tive dificuldade, eu tinha vergonha, eu dizia, não me dê não faça isso não, a pessoa vindo me entregar o negócio, não faz isso não dá não, tipo, eu não sou merecedor, miserável. Aí uma irmã, não vou dizer o nome dela que ela está aqui olhando para a minha cara, falou, pastor, aprenda a ser abençoado. Se alguém quer te abençoar, você tem que deixar te abençoar. Eu lembro que eu tinha vergonha. Vamos supor, se eu fosse num lugar, alguém falasse assim, não, vou pagar o do pastor. Eu falei, não, que isso, irmão? Que isso? Não faz isso não. Não fale que vai pagar o meu não, irmão. Que eu vou sentar, vou comer tudo e tu paga no final. Eu já abençoei a beça. Já plantei. Quem planta, às vezes você planta. Olha lá atrás. Depois que terminar aqui, lá atrás. Você planta e fica com essa falsa modéstia. Não quer colher. Diga assim comigo, Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Eu abro a minha vida. Eu abro a minha vida. A minha alma. A minha alma. O meu coração. O meu coração. E a minha família. E a minha família. Para receber. Para receber. Todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Toda a prosperidade. Toda a prosperidade. E toda a abundância. E toda a abundância. Que o Senhor. E que o Senhor tem para nós. Tem para nós. Eu recebo. Eu recebo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Entendeu? Eu ficava, não, irmão, não faz isso não. Ué, se a pessoa quer abençoar, é porque ela está querendo abençoar. Não precisa não. Porque é o quê? Não, irmão, olha, eu não vou pedir coisa grande não, mas ó, se o irmão quiser me abençoar, me abençoe. Fica à vontade para me abençoar. Me abençoe, irmão. Tem gente que tem dificuldade de receber. Mas se acha, eu sou tão boazinha que eu gosto de fazer pelas pessoas. Eu não quero que ninguém faça por mim. Você está travando a bênção na tua vida. Aí Deus vai, o anjo é ministrador, ele vem para trazer a bênção, aí está você lá. Eu não preciso ser abençoado, eu gosto de abençoar as pessoas. Aí o anjo, tá bom, eu ia te abençoar, já que você não gosta, eu volto. E volta. Você está entendendo? Tem gente com a vida travada por causa disso. Vamos lá, irmão Eduardo, depois a irmã só para Mary. complementar. Sim. Como minha família foi da Igreja Católica, Sim. minha mãe ainda é, Sim. há pouco tempo, eu quase entrei numa contenda que a minha mãe queria arrumar com o padre, porque a freira faz voto de castidade e de pobreza. E ela não sabia. Eu sei porque eu fui estudar sobre e descobri. Eu falei, mãe, não se mete nisso daí não. Porque ela fez um voto de pobreza. Agora, se ela vive numa condição ruim... É a hierarquia deles, né? Porque sua mãe não aceitou? Estava questionando... Não aceitou porque ela estava andando num carro, numa Fiat Uno lá, que estava quase partindo no meio. Igual os Flintstones, né? Aí ela queria fazer uma rifa e tal, para arrecadar fundos e tal. Ia ser uma ofensa. Ia ser uma ofensa para a freira. Deu B.O. O padre não ficou muito satisfeito com minha mãe, não. Sua mãe tá arrumando ideia de ser excomungada, hein? Aí, no final das contas, ela acha que o dinheiro foi parar na mão do padre, porque... É bem provável, mas tudo bem. Aí eu falei, essa parte. Aí eu fui e expliquei para ela. Eu falei, mãe, não se mete mais nisso. Não tem. Porque elas fazem voto de pobreza e castidade. Isso, porque ela não vai querer dinheiro para quê? Se ela vive dentro do convento lá não vai comprar nada mesmo, se alimenta lá, entendeu? Então, enfim. Vamos lá, irmã Mary lá atrás, que eu vou fechar aqui, tá? Já estou indo para o final. Vamos lá? Isso, pode falar. O que o pastor estava falando para que nós possamos aceitar ser abençoados. Sim. Né? Eu tinha resolvido uma coisa aqui e fui até a padaria, ali na frente. Entrei lá, dei o dinheiro para a moça, escolhi o que eu queria, dei o dinheiro, ela falou, eu não tenho troco. Na mesma hora entrou um rapaz que eu nunca vi na minha vida. Aí ele falou assim, eu pago o que ela comprou. Eita, agora eu ia catar mais coisa. Aí eu falei, não, mas eu tenho trocado. Ele falou, mas eu quero lhe abençoar. Oxi, olha aí, é Deus. Eu falei, eu quero ser abençoada. Amém, isso obrigada. aí, irmã. É isso aí. E vim embora. Quando eu cheguei em casa, tinha ido lá atrás falar com a irmã Sandra. Aí a vizinha veio andando e falou assim, olha, eu vendia tênis e chinelo havaiana, que ela
vendia. Aham. Ela falou, e eu quero dar esse daqui para vocês. Não serviu para mim, mas serviu para a Isabelle. Certo. Eu falei, continua bem. Se ela, você aceita? Eu falei, com certeza, Agora, obrigada. É. Aí ela deu para mim e deu para Sandra. Amém. Só Amém. ore, tá, irmã? Só ore. Ore quando alguém dá alguma coisa, tem que orar. Tá? A energia da pessoa, não. Mas ore e receba. Receba e ore. Então, assim, eu cansei de fazer isso. Estou no mercado, no sacolão, já aconteceu isso aí. Aí é até ruim, porque você quer abençoar a pessoa e a pessoa fala, não quero, não precisa, não. Tá vendo que a pessoa... Tive uma vez uma moça com a filhinha, né, ali, uma senhora já com a filha, e ela foi passar, e aí o dinheiro, ela estava com um cartão, não sei se era de débito ou se era de alimentação, e parece que ela já sabia quanto tinha, e as frutas e legumes foram bem mais. Então, essa cena, gente, é horrível, porque eu já passei muito por isso no passado, que é você ter que deixar, você pegar, e ela, tadinha, ela pegou um legume, você vê que a pessoa estava com dinheiro contado, foi um legume de cada, mas ela acabou pegando uma quantidade que ultrapassou. Era coisas pesadas, né? Batatas, enfim, e você via que era coisa para criança. E ali, a metade ficou, entendeu? Aí eu fui, falei, não, eu estava logo atrás, eu falei, poxa, eu podia estar lá no final, aqui não, meu Deus do céu. Aí eu falei, não, pode passar o resto. Ela, ai, moço, não sei o quê. Ela estava precisando, eu me dispus a fazer, aí ela também não insistiu muito, não. Ai, tá bom, eu falei, é isso aí. Entendeu? Já imagina se ela fala, não quero não. Ué, o troço está lá, você está precisando, e se a pessoa está se oferecendo, então aprenda isso. Abra a sua vida e a sua alma para receber. Se alguém está querendo ajudar, é porque essa pessoa está querendo ajudar. Ninguém vai chegar assim, não quero te ajudar não, mas vou te ajudar. Nunca vi ninguém falar isso para mim. Quando alguém fala, eu quero te abençoar, seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Então, a responsabilidade de Deus, gente, para de reclamar. Eu não tenho, eu não sou. Já está tudo aí, irmão. Vai vender titica de galinha. Mas tem coisa para vender aí. Tem muita coisa. Tudo que você imaginar na sua mente aí, vende. Tudo plástico, ferro, cobre, qualquer coisa. E eu não estou falando só de coisas do ferro velho, não. Folha, tudo que você possa, que a sua mente conceber, pode ser vendido, e Deus enxertou esse planeta com isso. E outra coisa, hein? Não existe na Terra, escute isso que você nunca ouviu, um país igual ao Brasil. Brasil está na Bíblia. Eu não vou entrar nesse assunto, porque isso vai ser longe. Isso vai dar longe, isso é outro estudo. Mas a terra abençoada, a versão da terra abençoada que emana leite e mel, tem lugar que não tem, aqui tem leite à vontade, aqui é o lugar que mais tem criação de gados, vacas. É um mistério, nós vivemos numa terra que tudo que você planta, tudo que eles roubam é isso aí. Então você começa a entender que existe uma fartura e uma abundância ao teu redor. Talvez você não está parando para vibrar nisso e desejar, pensar sobre isso. Entendeu? Que aí a escassez bate em retirada em nome de Jesus. Vamos lá. A maior jazida de nióbio é aqui, Que é 97% do Sim, mundo. Mas aí é que tá. Isso aí é o grande ouro do momento, nióbio. O Brasil é o grande. Só que, gente, ouro. Salomão veio buscar ouro aqui no Brasil para fazer o templo. Vocês estão entendendo isso? E tanto é que tinha a Serra Pelada lá, lembra? Muito, aquele buracão enorme, o pessoal catando. Não acabou, ainda tem muito. Minas Gerais. Por que o nome é Minas Gerais? Tá cheio de mina lá também, irmão. De ouro, ouro branco, ouro preto. Tudo tem essa cidade, tem ouro, tem coisas, tem pedras preciosas. Eu que faço coleção de pedras coloridas, não é pedra preciosa, é para rico. Pobre faz a coleção de pedra colorida. Pobre, próspero. Eu sou pobre, próspero. Aí é pedra colorida. Ou seja, você vai nesses lugares aí, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, é cheio de pedra assim, ó, brotando do chão, a pedra rosa, azul, vermelha, a coisa linda que tem na cachoeira. Tudo que você pode imaginar tem fartura aí. E você pode olhar, tudo é vendido aí. Você vai num morro desse aí, tá cheio de pé de fruta lá, irmão. Só que as pessoas ficam vibrando aonde? Na escassez. Que Deus abra a sua mente para receber o que Ele tem para você. E aí, para a gente ir para o fim, Deus nos delegou outras responsabilidades financeiras que devemos cumprir. Se você não cumprir as suas responsabilidades financeiras, o universo vai entender que você não está vibrando.
A sua vida é como um rádio. Você tem que vibrar, botar na estação certa. Às vezes você está chiando, está fora de sintonia. Você não sabe o que você quer. Você não para pensar sobre esse assunto, finanças. Só fica assim, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso de mais dinheiro. Dinheiro. Mas o que eu posso fazer para ter mais dinheiro? Senhor, abre a minha mente. Senhor, me dá ideias. E olha, o nosso Deus ele é tão maravilhoso que a história de um rapaz que ele não sabia fazer nada, tinha a segunda série do primeiro grau, do antigo primeiro grau, segunda série, era um rapaz humilde, toda a família falava que ele não prestava, que não dava para nada, que não ia dar para nada, e de fato ele já estava com 30 e poucos anos, não sabia fazer nada, não tinha estudo, era um pobre coitado. Mas ele foi buscar a Deus. E quando ele começou a buscar a Deus, ele falou para Deus, Senhor, eu não sei fazer nada. E o Senhor, por favor, me ajuda. Eu não sei fazer nada. Aí um dia ele está passando, já falei isso aqui, né? Estou repetindo que tem gente nova. É uma vitrine com bolsas, sapatos, coisas de couro. Bolsa, cinto e sapato. E ele olhou para aquilo e veio nele um sentimento de que ele conseguiria fazer aquilo. Vê se um negócio, eu acho que eu consigo fazer aquilo ali. Aí alguém falou, aí depois de um tempo, alguém falou assim, eu estou bem vendendo não sei o que lá, eram couros e uma mini fábrica de couro. Olha, se você quiser, eu sei que você está sem dinheiro, mas você começa a trabalhar lá, se você souber mexer com isso. Aí ele começou a mexer, do nada ele começou a conseguir fazer as coisas assim de maneira nata, fazendo. Hoje ele ganha muito dinheiro fazendo bolsa, cinto e sapato de couro. Vocês estão entendendo? Deus é esse que dá ideias, que floresce, é o Deus que faz com que as pessoas tenham uma mente aberta para direcionamento daquilo que a pessoa precisa. Aí o sustento da pessoa melhora. E, por fim, o equilíbrio. Quando nos conscientizamos da parte de Deus e cumprimos a nossa parte de parar, pensar, orar, colocar diante de Deus, canalizar, sintonizar. O que você precisa? Canalize nisso. Vai, não é fácil, é um processo, é um plantio. Toda colheita ela vem depois de um plantio. E o plantio é sol, é cavar, existe um processo. Entende? Eu quero, então depois desse estudo eu vou ficar rico. Não é sobre isso. É você começar a olhar e falar, não, peraí, eu vou começar a sintonizar nisso aqui. E aí as coisas vão acontecendo. E aí, cumprimos a nossa parte fielmente, podemos experimentar, aí sim, você vai ter um contentamento. Olha o que ele diz, ele vem para que vocês tenham vida e vida em... Jesus mentiu. Porque se você não consegue ter abundância, pastor, mas é espiritual. Sim, mas quando você está na escassez de dinheiro, mexe com o espiritual, como nós estudamos domingo passado, quarta passada. Exatamente. Você pode estar, se você sem dinheiro, você não tem dinheiro para o Uber, para vir para a igreja, você não tem dinheiro para colocar o combustível, aí, sem dinheiro, você fica desmotivado, sem dinheiro, você fica triste, preocupado, as dívidas aumentam, você fica focado nas dívidas e não... Vocês estão entendendo? O dinheiro ele tem uma relação com o espiritual. E para a gente fechar, Deus tem uma parte e nós temos outra. Deus tem mantido para si algumas responsabilidades e nos delegou outras responsabilidades, que são essas que eu acabei de falar. Muitas das frustrações que experimentamos no lidar com o dinheiro é porque não percebemos quantas responsabilidades são nossas. Então, hoje você está aprendendo que tem a parte de vocês. Quem tem que parar? Jabes, ele parou, falou, peraí, o meu nome tem uma carga espiritual. Minha família é pobre, a gente mora numa tenda pequenininha. Eu vou buscar a Deus e vou fazer minha oração específica. E ele foi muito específico no que ele pediu. Então, você precisa sair daqui pensando sobre isso. Não fique pensando na dívida, não fique pensando na falta do dinheiro. Pense sim, Deus ele fez um mundo abundante para mim. Eu quero acessar isso. Não estou dizendo que vai ser amanhã, nem depois da manhã, nem semana que vem. Mas uma coisa eu te garanto. Daqui para o final do ano, com esse conhecimento, você vai começar já a vibrar de outra forma, você vai começar a pensar de outra forma. E outra coisa, dinheiro não se ganha. Tem gente que fala assim, eu preciso ganhar mais dinheiro. Silvio Santos morreu. A única pessoa que jogava aviãozinho era ele, eu não conheço mais ninguém. Conhece? Silvio Santos morreu.
Ninguém ganha dinheiro mais. Você precisa gerar dinheiro. Você precisa atrair o dinheiro e não mais repelir com palavras, salário miserável. Isso não dá para nada. Você já amaldiçoou teu dinheiro. E, óbvio, tem a parte de dízimos e ofertas, não é sobre isso que eu estou falando, mas até nesse ponto, de você consagrar, de você colocar, de você purificar o teu dinheiro. Eu ensinei na quarta passada, o dinheiro passa na mão do mendigo, do traficante, o dinheiro passa na mão do estelionatário, o dinheiro passa na macumba. O dinheiro tem uma energia muito, muito forte, poderosa e negativa. Então, pessoas morreram pelo dinheiro que talvez esteja na sua carteira. Famílias foram destruídas pelo dinheiro que está na sua carteira. Chegou ali no bar, o cara foi lá, comprou uma bebida com esse dinheiro, o dono do bar pegou, ele foi para casa, bateu, matou a mulher. O dinheiro do dono do bar vai para o banco, depois vem para a tua mão, você está com o dinheiro amaldiçoado. Semana passada eu falei, os sacerdotes que fizeram Judas vender Jesus pelo dinheiro, depois não quiseram ficar com as moedas, não, porque eles falaram o quê? Esse dinheiro tem preço, está sujo de sangue. Vocês estão entendendo? Então, isso que eu ensino para vocês, o pastor quer que eu dê o dízimo. Não é sobre isso. Para mim, não vai fazer diferença. Deus nos tem sustentado. Agora, tome cuidado, porque talvez você esteja retendo a mão para não abençoar o reino e a obra de Deus e aquele dinheiro está te amaldiçoando. Pastor, e o que eu faço? Entregue 10% ao Senhor, dê oferta de gratidão e os 90% não sai metendo pau gastando. Agora, isso aqui é meu, já dei meu dízimo. Não. Senhor, os 90% também são do Senhor. Me ensina a gastar sabiamente, a administrar o meu dinheiro. Me dá a unção de administração de José. Eu, quando iniciei o ministério, pedi a Deus a unção de administração, porque eu não fiz a administração. Minha formação, minha capacitação não é administração. E eu falei, Senhor, me dá sabedoria e capacidade de administração, como o Senhor deu para José. José saiu do poço, gente. Ele não fez faculdade. Ele foi do poço para o palácio. Depois foi para a prisão. Depois voltou para o palácio. E ele foi um grande administrador, porque Deus capacita. Então, peça a Deus e Ele vai te capacitar para que você cresça. E aí, semana que vem, a gente vai entrar na importância e algumas menções. E sim, a irmã Thaís, para a gente fechar. O que acontece? Você está falando sobre dinheiro e tudo mais, e tinha uma situação no trabalho que eu estava comentando com o Pedro, né? Antes de vir para cá, que eu ia chamar um colega do trabalho para vir para cá, e isso é até um pequeno testemunho sobre a vida dele. Lá no trabalho, eu tenho um menino que trabalha comigo, ele era da Marinha, hoje ele recebe salário de 1.800. E ele está até meio depressivo. E aí eu sempre converso com ele sobre Deus e tudo mais, e aí ele parou um dia para me contar um pouco do testemunho da vida dele. Sim. Ele, Thaís, eu já ganhei muito. Aí eu parei, olhei para ele, como assim? Eu fui criado na igreja, Deus sempre guiou a minha vida em tudo que eu precisava. Porém, quando eu entrei na Marinha, eu comecei a ver o mundo lá fora. Parei de ser dizimista, parei de ir para a casa de Deus, parei de buscar Ele e me afastei. As coisas começaram a desandar, que hoje ele deve 300 mil ao banco. E hoje ele recebe salário de 1.800. Fez aplicações financeiras, deu baixa na Marinha por uma mulher que ele conheceu, que é até a mãe do filho dele. Enfim, e aí ele está numa fase depressiva muito grande. Aí a gente conversando, né? Porque a rede hospitalar, como o pastor conhece, como outros lugares, são uma energia muito grande. Aí eu olhei para ele e falei assim, sabe qual é o mal do ser humano? Não dá. Daí ele olhou assim, qual? Eu falei assim, a gente busca primeiro as coisas da terra e não primeiro buscar o reino do céu. Primeiro buscar as coisas do reino do céu e outras coisas serão acrescentadas. Eu vejo pela minha vida, depois que eu comecei a dar o dízimo, a minha vida mudou muita coisa. Hoje eu vivo extraordinário em tudo. O pastor sabe de muita coisa. Até um casamento que eu nunca imaginei viver. Estou vivendo um casamento com cada detalhe. Amém. Porque Deus fala que Ele é um Deus de detalhes. Isso aí. E eu pensei um casamento assim, as coisas foram fazendo assim, mas Deus foi me dando degraus a degraus, salários que eu não esperava, oportunidades que eu não esperava e coisas que eu não esperava. Até a parte que o pastor comentou sobre o extra, eu pedi 6, Deus me deu 23. Amém. E aí eu falo para as pessoas, né, como um pouco do testemunho. Gente, se a gente não depositar na obra, Deus não precisa de dinheiro, mas a obra precisa. Qual lógica teria da gente não dar o 10% para a obra de Deus, onde a gente se alimenta? Porque a nossa carne é frágil. Sim. Mas se a gente não se alimentar da palavra nos dias ruins, qual lógica a gente... Isso não vai restar nada. E é interessante, gente, só para a gente fechar aqui, e é importante, obrigado por esse testemunho, e o que eu ensino aqui, diante de Deus, Deus sonda o meu coração enquanto falo com vocês, eu não tenho interesse nenhum em arrancar dinheiro de vocês. Não é a minha função. Eu tenho prazer de fazer isso aqui, vir ensinar e ir embora.
Eu, às vezes, esqueço, no início da igreja, esqueci de pedir dízimo. O único pastor que esquece de pedir dízimo. Mas deixa eu falar uma coisa muito séria para vocês. Eu tenho até hoje o áudio que a irmã, há muitos anos ela frequenta a igreja, mas nunca conseguiu ser dizimista. E aí, no início do ano, ou do ano passado, não lembro, alguns meses, né? Tipo, vamos botar aí um ano, ela me mandou um áudio feliz da vida, que pela primeira vez ela ia dizimar. Foi em julho, não esqueça, julho do ano passado, volta das férias, que todo mundo fica duro. Mas eu tinha feito propósito com Deus que ia dar o meu primeiro dízimo. E eu mandei o pastor, é minha primeira vez, porque eu nunca dei. E eu sou criada na igreja, mas eu nunca tive coração para dar. E eu pedi a Deus para dar com coração, e grata e com vontade. Porém, no primeiro mês para dar não é fácil não, tá? Depois a gente vai fluindo. Aí ela mandou o áudio desse jeito, nessa energia. Ai, pastor, eu vou dar meu primeiro dízimo e tal. Eu falei, que Deus abençoe, faça a sua parte e tal. De lá para cá, ela saiu, foi demitida de um emprego, está hoje num emprego muito melhor, ganhando muito mais. E... Oi? 15 minutos de casa, ganhando Aí, o dobro do que eu ganhava antes. Vocês estão entendendo? Segunda-feira eu fechei meu casamento, na sexta-feira minha empresa perdeu 10 contratos com 40 pessoas para ser mandada embora. E eu tenho na empresa 5 anos, tinha gente que tinha 20 anos na empresa. Falei, eu vou ser mandada embora, né? A lógica, né? Mas aí eu tinha técnico de segurança de trabalho, né? Então, como o pastor falou, se prepare. Uhum. E aí, quando veio a oportunidade, tinha só 2 vagas. Eu peguei 15 minutos da minha casa. Olha aí. Então, ou seja, o que eu ensino aqui, gente, é uma verdade, porque eu ensino a palavra. Eu brinco, porque estudo, você tem que brincar, senão as pessoas dormem porque estão cansadas, é o meio da semana. Mas, na verdade, eu falo de verdades eternas, de verdades reais e de verdades que transformam a vida das pessoas e dão resultado. É só você acreditar, é só você crer, é só você buscar. Mateus 7,7. Quem busca, acha. Quem pede, recebe. Quem bate, a porta se abre. Quando vocês vêm para cá, vocês estão colocando em prática Mateus 7,7. Se você está buscando, vocês vão achar o conhecimento e a prosperidade de Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos fazer um momento de dízimos e ofertas para a gente fechar. Temos 5 minutinhos ali, tá? Perdão, né? A gente de vez em quando passa um pouquinho da hora, mas é para o conhecimento, tá bom? A todos que estão nos visitando aí pela primeira vez, pela segunda vez, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês. Qualquer dúvida no final pode me procurar, terei o prazer de responder, tá?